Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichiori da Silveira e este é o canal Resenha Forense. Seja bem-vindo de volta aí ao nosso CPC comentado, tá? E hoje a gente comenta os artigos 233, 234 e 235, né? Que estão dentro da seção 2 aqui, que trata da verificação dos prazos e das penalidades, tá bom? Lembrando sempre que não temos aqui um curso de direito processual, são apenas comentários práticos ao CPC, tá? Nada com grande pretensão, tá? E a gente está num ponto do curso que seria interessante revisitar a teoria geral do fato jurídico. Para mais, confira o curso clássico de Direito Civil aqui do canal Resenha Forense. Os links estão na descrição do vídeo. Aliás, ali na descrição você encontra também a oportunidade de ajudar o canal, se você quiser, no Apoia-se ou sendo membro também, tá? É muito importante contar com essa ajuda sua para manter o conteúdo sempre ativo, ok? Pessoal, hoje não tem muito segredo não. A gente tem que falar aqui de 3 dispositivos e não há razão para aprofundar dogmaticamente, tá? Não há sentido de trazer doutrina aqui. É ler a lei seca mesmo, tá? Não tem muito segredo. Claro, comentários práticos, né? Nesse espírito, mas aqui realmente não tem para onde correr, tá? É bem tranquilo mesmo. Olha só, seção 2, da verificação dos prazos e das penalidades. Então, olha o sentido disso. Verificação dos prazos. Então, a lei está preocupada em verificar os prazos e penalidades. Então, aqui a lei... O que a lei quer falar aqui? Olha, o serventuário, por exemplo, tem que verificar os prazos dele, sob pena de incorrer nessas sanções aqui, nessas penalidades, tá? Vamos lá, então. Artigo 233, caput. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, vamos destacar isso aqui, ó, se o serventuário excedeu sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. E a tarefa, meus amigos, incumbe ao juiz. Então, o magistrado fiscaliza o serventuário, né? Ele vai fiscalizar o escrivão, né? Os funcionários ali do cartório, etc, etc. Parágrafo 1º. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo na forma da lei. Eu acho isso um pouco pesado, tá? Na prática. Qualquer prazo, né? Eu acho que a lei foi um pouco pesada aqui, né? Tem muito serviço e às vezes acontece de um prazo furar, não por dolo, né? Por mera falta. Não chega a ser nem uma conduta culposa. Acontece pela sobrecarga, né? Se o juiz ficar abrindo PAD sempre, fica estranho, né? Mas enfim. Parágrafo 2º. Qualquer das partes, o MP e a Defensoria, poderá representar ao juiz contra serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Muito bem. Artigo 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do MP devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Então, uma regra bastante clara aqui, né? Parágrafo 1º. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder o prazo legal. Então, qualquer interessado pode exigir do advogado o retorno dos autos, né? Parágrafo 2º. Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora do cartório, né? E incorrerá numa multa correspondente à metade do salário mínimo. Aqui é muito importante que as varas mantenham uma comunicação entre elas, né? Porque ele perdeu o direito à vista fora do cartório, é só naquele cartório ou é em todos? Se forem todos, é importante que haja uma comunicação, né? Por ofício, enfim. Alguma coisa tem que constar de um registro geral, né? Com uma eficácia gigantesca, portanto, uma eficácia em todo o território. Parágrafo 3º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da OAB para procedimento disciplinar e imposição de multa. Parágrafo 4º. Se a intimação, ou melhor, desculpa, se a situação envolver membro do MP, membro da Defensoria Pública ou membro da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. E se for o caso, e veja,
Não é o juiz que aplica essa multa, porque olha só o que diz o parágrafo 5º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração do processo disciplinar contra o membro que atua no feito. Então, quem aplica essa multa contra membro do MP, membro da Defensoria e membro de Advocacia Pública é o órgão de corregedoria respectivo, tá? Não é o próprio Poder Judiciário, não. Artigo 235, último de hoje, eu sei que é um vídeo curto, né? Porque são 3 artigos mais simples mesmo. Olha só. 235 caput. Qualquer parte, o MP ou a Defensoria, poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao CNJ contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Então tem que ser um retardo injustificado, tá, pessoal? E aqui é uma representação ou ao corregedor do Tribunal de Justiça ou ao Conselho Nacional de Justiça, né, ao CNJ. Parágrafo 1º, e eu coloquei o verde aqui não foi à toa, porque ele é citado abaixo, então preste atenção. Parágrafo 1º. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Então, a distribuição da representação, o juiz é previamente ouvido, decide-se então se é ou não é o caso de um arquivamento liminar. Se decidir que não é o caso de arquivamento liminar, fica instaurado o procedimento de apuração de responsabilidade, o juiz representado é intimado e aí ele vai ter 15 dias para se defender no mérito efetivamente, né? No mérito propriamente dito. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, que a gente acabou de ler, se for o caso, o corregedor do Tribunal de Justiça ou o relator do CNJ determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que, em 10 dias, pratique o ato. Então, em tese aqui a sanção é pequena, né? Ele determina a prática do ato. Talvez antes disso acontecer ele já tenha feito o ato, enfim. Parágrafo 3º. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para decisão em 10 dias. Ah, Marcelo, e se o substituto também incorrer nessa sanção? Aí a gente está perdido mesmo, né? Aí eu acho que é melhor pedir arrego, acaba com a justiça, porque não tem mais o que fazer. Eu nunca vi essa situação, né? Nem com o titular. Imagina acontecer com o titular com o substituto, né? Difícil. Mas é isso então, meus amigos. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.